do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vimos quando João Batista veio anunciando o Senhor Jesus, que ele era o Verbo que veio ao mundo, a palavra se fez carne e habitou no meio dos homens. Nós vimos falar sobre o amor de Deus, que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Nós vimos sobre a mulher samaritana, uma mulher que era mal vista na sociedade, uma mulher rejeitada, mas que a partir do encontro com o Senhor Jesus ela foi completamente transformada. Nós falamos sobre o paralítico que estava ali no tanque de Betesda, há 38 anos paralítico, e o Senhor Jesus foi e o curou, e durante todo este tempo os fariseus, os mestres da lei, eles procuravam acusar Jesus de alguma coisa para ter um motivo com o qual pudesse tirar-lhe a vida. No capítulo 6, o Senhor Jesus anunciou que ele era o pão da vida, que ele era o pão da vida, que ele é a água que sacia a sede, que quem se alimenta que só terá salvação quem come da sua carne e bebe do seu sangue, que representa a Santa Ceia, e comer da carne e beber do sangue de Jesus representa você se apropriar do sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela cruz, do sacrifício da sua entrega, crer nele, que ele é o Senhor e Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar para que nós possamos começar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro esta live a Ti, eu consagro, Senhor, a Ti cada pessoa que está, Senhor, assistindo esta live, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, traz-nos, Senhor, a revelação profunda, Senhor, para que nós possamos compreender, Senhor, a largura, o comprimento, a profundidade do Seu amor demonstrado ao entregar o Senhor Jesus, Senhor, a este mundo para a nossa salvação, Pai. Traz a revelação profunda da sua palavra. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada coração sedento, a cada coração que neste momento está aflito, a cada coração que busca pela presença de Deus, a cada coração que busca um sentido da vida. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu consagro a Ti esta live. Espírito Santo de Deus, eu consagro a minha vida a Ti, eu consagro os meus lábios, o meu intelecto, a minha voz. Usa-me conforme lhe apraz, Espírito Santo de Deus. Tu és o preletor dessa live, não me deixa te atrapalhar. Usa-me conforme lhe apraz. Senhor Jesus, entra em cada lar, entra em cada casa, que cada palavra aqui seja uma sementinha plantada no coração dos meus irmãos e que vire árvore frondosa, árvore da palavra, árvore que frutifica. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, Valdileia, bem-vinda. Paz do Senhor, Gil, Pereira, Gessi, aleluia, aleluia. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 7, vamos dar início. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Depois disso, o quê? Depois que ele fez esse discurso ali, próximo ao templo ali do templo de Israel, onde os fariseus ensinavam, Jesus fala: a paz, não tem o seu nome aí, mas seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui neste canal. O Senhor Jesus, ele fala que ele é o pão da vida, que ele é a água que sacia a sede, e ele fala que só aquele que crê nele, que crê em Deus, será ressuscitado e terá a vida eterna. E ele tinha muitos discípulos, e quando os discípulos dele ouvem esta palavra, né, que a salvação não era por obras, era por você abrir mão de si mesmo, por você acompanhá-lo, por reconhecê-lo como filho de Deus. Ele tinha muitos discípulos que o acompanhavam, e os discípulos dizem para ele: dura é a sua palavra. É difícil acompanhar aquilo que você exige de nós. E quando ele confronta esses discípulos, a maioria deles o deixam.
E ele se vira para os 12 discípulos e fala: E vocês também irão embora? Também me deixarão? Se quiserem, pode ir. E Simão Pedro vira para ele e fala: Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, se tu és o Santo de Israel. E depois que tudo isso acontece, nós passamos por o capítulo 7, e essa frase: Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E o que seria a Festa das Cabanas? Quando o povo de Deus ele saiu, quando Moisés libertou, Shalom, Shalom, minha filha, seja bem-vinda, glória a Deus pela sua vida. Quando Deus saiu, quando Deus libertou o seu povo ali do Egito, eles vagaram errante por aquele deserto. Errante não, Deus estava confrontando eles, Deus estava ensinando eles depois da sua desobediência. Deus lançou uma maldição sobre aquele povo que foi desobediente, e eles ficaram vagando no deserto durante 40 anos, que foi o período necessário para aquela primeira geração que murmurou, que desobedeceu a Deus, viesse a perecer. E durante todo esse tempo, eles habitaram em cabanas. E em Levítico 23, 24, Levítico 23, 24 fala sobre isso. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês. Não é. Aqui, Festa da Cabana. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a Festa das Cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias vocês apresentarão ofertas e especiais para o Senhor. Aleluia! No 8º dia haverá outra reunião sagrada, na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará nenhum trabalho oficial. Então, aqui, Deus instituiu a Festa da Cabana para que o povo celebrasse e se recordasse. Lembrem-se de que essa festa de 7 dias, em homenagem ao Senhor, a Festa das Cabanas, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Então, o Senhor, no versículo 43, desse modo lembrarão cada nova geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, a festa das cabanas, ela é comemorada, ainda é comemorada até hoje em Israel, para que de geração em geração o povo se lembrasse que Deus os libertou do Egito e que eles foram peregrinos no deserto durante 40 anos. Aleluia! Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, os irmãos do Senhor Jesus, eu creio que essa fala aqui é uma fala irônica,
porque eles não criam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, eles viam ou sabiam dos sinais miraculosos que o Senhor Jesus fazia, mas essa frase aqui que eles falam demonstra ironia. Saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Além de demonstrar incredulidade, demonstra ironia e demonstra também que, de alguma forma, eles estavam dizendo que Jesus estava fazendo isso para se aparecer, para se tornar famoso, para ter pessoas que o seguissem. Aleluia! E a frase seguinte, e o versículo seguinte deixa isso bem claro, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Então, o Senhor Jesus, ele fala que o mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, porque eu o acuso de fazer o mal. O mundo não odiava os irmãos de Jesus, porque eles pertenciam ao mundo. E o Senhor Jesus, a todo momento, no Sermão do Monte, ele falou várias coisas. Os fariseus, eles diziam que a salvação era com base em obras, com base em você orar muito, você jejuar muito, você ficar em pé em frente às sinagogas, recitando a Torá. E Jesus acusa-os de falsa religiosidade, que eles são exímios conhecedores da lei, mas não têm humanidade, não perdoam. E por isso eles os odiavam. Jesus expunha toda a falta de caráter dele, toda a ambição deles, e dessa forma eles procuravam meios de matá-lo. E Jesus disse, quando ele fala assim, pois meu tempo ainda não chegou, porque no tempo certo, quando fosse a data certa para... Shalom, shalom, Marinei, seja bem-vinda, glória a Deus. A data pela qual o Senhor Jesus passaria pelo martírio, seria crucificado e seria ressuscitado, ainda não havia chegado. Aleluia. Jesus ensina abertamente no templo. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Bem-vinda, Luzia. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam, ele é um homem bom, enquanto outros diziam, ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Shalom, shalom, Andressa, graça e paz, bem-vinda. Então, as pessoas, Jesus estava causando frisson, causando comoção no meio do povo, todos comentavam sobre ele, uns falavam bem, outros falavam mal, mas em qualquer lugar que se chegava, ali onde tinha uma reunião pública, se estava comentando dele. Mas quando essas pessoas viam os fariseus, eles paravam de comentar, porque eles tinham medo de retaliação, tinham medo de ser prejudicados pelos fariseus que procuravam algum meio de prejudicar Jesus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Eu estou em João 7,14. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo,
Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Quando eles dizem essa frase, não que Jesus não soubesse ler, não que Jesus não tivesse nenhum estudo, mas Jesus não era um estudioso da Torá, não era um fariseu, não tinha participado dos grandes colégios ali que ensinavam a respeito do Senhor Jesus. Shalom, shalom, minha sobrinha, seja bem-vinda, Lau, que alegria ter você aqui. Oh, aleluia. Graça e paz. Então, quando eles falavam, como ele sabe tanto sem ter estudado a Torá, sem ter dedicado a sua vida ao estudo da lei, era isso que eles. Boa tarde, minha princesa, Deus te abençoe. Era isso que eles se perguntavam, de onde vinha a autoridade dele, de onde ele tirava tanta autoridade, tanto conhecimento da palavra. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Shalom, shalom, evangelista Lícia, bem-vinda. Então Jesus, ele responde aqui, eu não falo por mim mesmo. O que eu digo não vem de mim. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o que eu falo vem dele ou se o que eu falo vem do meu ego. Muitas vezes nós podemos querer trazer a palavra e aquilo que nós falamos não condiz com a palavra de Deus, não condiz com as escrituras. Muitas vezes vem do nosso ego, da nossa alma. E quando nós falarmos sobre Jesus, sobre Deus, nós temos que ter a base, a palavra de Deus, a Bíblia. Aleluia! Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória. Mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? O Senhor Jesus fala, Moisés lhes deu a lei veio para impedir que vocês pecassem, mas na verdade a lei só expôs o pecado de vocês, vocês não obedecem à lei, vocês são falsos santos. É a mesma coisa que Jesus pregou ali no Sermão do Monte. Os fariseus, eles ficavam em pé na frente das sinagogas, recitando a Torá em alta voz, gritando para que todos, boa tarde, seja bem-vindo, José, para que todos ouvissem o que eles estavam fazendo. Eles esperavam receber a sua salvação através das obras de pregar, de estudar a Torá, e a salvação, Jesus expõe que não é por isso. O Senhor Jesus também declara, por fora, vocês parecem um sepulcro caiado, um sepulcro pintado de branco, mas dentro de vocês só há imundície, só há sujeira. O sepulcro é onde se enterrava ali os mortos. Então, ele por fora ele está bem pintado, ele está bem adornado, mas o que está dentro dele é um corpo em decomposição, um corpo cheio de bichos, cheios de bactérias. E Jesus fala isso para eles. Vocês têm a aparência de bondade, mas por dentro vocês são extremamente maus. E Jesus fala, né? E eles ficam extremamente irritados com Jesus. E Jesus fala, aquele que fala por si mesmo busca a própria glória, igual a vocês. Mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade, não diz a mentira. Vocês não obedecem às leis, vocês não obedecem às leis de Moisés. Então, porque vocês procuram me matar, mais uma vez o Senhor Jesus confronta eles. E a multidão responde, você está possuído por demônios. Quem procura matá-lo? A multidão responde dessa forma, porque eles não sabiam que os fariseus estavam fazendo de tudo, de uma desculpa, procurando meios para incriminar o Senhor Jesus, para
sacrificá-lo, crucificá-lo na cruz, e a população fala isso: você está possuído, quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz o milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Eles ficaram com mais raiva, mais ódio de Jesus após que o Senhor Jesus curou aquele homem que já havia 38 anos, estava ali no tanque de Betesda, porque lá tinha um local, um tanque, que uma vez ao mês, ou eu não sei se é ao mês ou ao ano, não me lembro, não me recordo, o anjo descia, agitava a água, e depois que o anjo subia, a primeira pessoa que entrava naquele tanque ali, ela era curada instantaneamente. E Jesus, ele chega ali, ele já sabia da condição daquele homem, ele pergunta: você quer ser curado? Aí ele fala: eu não consigo andar, porque toda vez que eu tento chegar para ser curado, não tem quem me leve, e outra pessoa chegou primeiro. E isso aconteceu no sábado, e Jesus disse: levante, pegue a sua maca e ande. O homem era paralítico, 38 anos sem andar, ele levantou, pegou a maca e saiu. E eles, em vez de se alegrarem com o milagre daquele homem, dele ter se levantado, dele ter sido curado, dele ter sido arrancado daquela prisão, daquela cama, eles se mantiveram com foco no fato de Jesus ter curado no sábado, e não da cura em si, não no milagre. E Jesus joga na cara deles que a lei não era de Moisés, a lei veio dos patriarcas. E vocês, para não quebrarem a lei da circuncisão, no 8º dia, se seu filho nasce e o 8º dia dá no sábado, que era o dia da circuncisão, vocês fazem a cerimônia no sábado. Mas eu não posso curar, vocês estão julgando injustamente. E em Gênesis 17, fala sobre a circuncisão. Abra sua Bíblia, Gênesis 17, 10. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. E Moisés, em Levítico, ele reafirma essa lei. E para não quebrar a lei no sábado, para não quebrar a lei de Moisés, eles faziam a circuncisão no sábado. Mas alegavam, era como se eles separassem o milagre e só olhassem para o homem carregando a maca. Aleluia! E Jesus fala: vocês agem pior porque procuram me matar. Porque estão me julgando com as aparências. Sejam justos. No versículo 25. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é.
Eles afirmam isso por causa de uma profecia no livro de, deixa eu ver se é Isaías, Isaías 58, 11, não, Miqueias 5, 2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. E eles falam: mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Aqui, quando eles tentam pegá-lo, alguns estudiosos, eu já vi pregações que o Senhor Jesus, ele se veste do manto de invisibilidade, ele passa ali no meio da multidão. Shalom, shalom, pastora Andra, bem-vinda. Ele se veste do manto de invisibilidade, ele passa no meio da multidão e ninguém o vê. Muito entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? As pessoas, alguns creram no Senhor Jesus e afirmaram isso. Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam estas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas no templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Aqui o Senhor Jesus fala sobre a crucificação e a sua ressurreição. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Eles achavam aqui que Jesus ia mudar de país, ia mudar de cidade, né? Eles não entendiam, eles entendiam de forma carnal tudo aquilo que Jesus falava, eles entendiam de forma literal. Só que a palavra de Deus fala que o homem espiritual ninguém discerne, mas o homem espiritual a tudo discerne, a todos discerne. Quem vive no Espírito, o homem espiritual é aquele que vive no Espírito Santo, que é conduzido pelo Espírito Santo. Ninguém pode discerni-lo, ninguém pode entender o que ele fala, só quem é espiritual. E o homem carnal não entende, não discerne, não consegue entender. João 7,37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Na versão João Ferreira de Almeida, está da seguinte forma. Vou ler aqui que o entendimento é diferente. Aleluia. É bom a gente ler em várias versões, que ajuda a gente ter um entendimento diferente.
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus, ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E em Isaías 58, vocês viram como fica diferente? A gente consegue entender melhor? Isaías 58. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Manancial é a mesma coisa que Jesus disse aqui, quando ele disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Manancial é a mesma coisa, é o fluir da água. Um manancial cujas águas não faltam. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Isaías 58, 11, rios de águas vivas jorrarão do seu ventre. Essa é a versão João Ferreira de Almeida. E eu vou ler aqui na NVT, que é essa aqui que é de mais fácil entendimento. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Na João Ferreira de Almeida fala Espírito Santo. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. A João Ferreira de Almeida fala novamente Espírito Santo. E em Isaías 58 fala: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurarão suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Aleluia! Então, o Senhor Jesus, da mesma forma, quem encontra com o Senhor Jesus, igual a mulher samaritana, quando Jesus fala a ela, ele pede água para ela, aí ela fala: como você me pede água sendo judeu? Aí Jesus fala: se você soubesse da água que eu tenho, pediria a mim e nunca mais teria sede. E ela fala: me dá dessa água para que eu não precise nunca mais vir a este poço, para que eu não encontre as pessoas que me rejeitam, que me olham torto, para que eu não precise vir nesse sol escaldante, meio-dia, retirar água. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a gente tem uma sede pela presença do Espírito Santo, uma sede para proclamar o nome de Jesus, uma sede para declarar o nosso amor por Ele. E da nossa vida, esses rios que fluem é o Espírito Santo que nos conduz aos caminhos do Senhor, que nos faz ter essa sede, que nos faz ansiar cada vez mais por Ele. Aleluia! Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Aleluia! Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia? Só que Jesus, ele foi para Nazaré. Jesus nasceu em Belém, como está na palavra que eu li para vocês em Miqueias. Jesus nasceu em Belém, mas por causa que Herodes queria matar todos os meninos menores de 2 anos, Jesus foi para o Egito, e quando o anjo avisou que ele poderia voltar,
ali para Belém, o filho de Herodes continuava no poder, e José achou melhor ir morar em Nazaré. Jesus cresceu na Galiléia, ali em Nazaré, mas na verdade ele nasceu em Belém. E aqui a gente entende que essas pessoas não conheciam, não sabiam disso. O Cristo virá da Galiléia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. É o que está em Miqueias aqui. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Jesus é da linhagem de Davi. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, na Galiléia, mas ele nasceu em Belém, numa manjedoura. Aleluia! Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos ninguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galiléia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galiléia. Então todos foram para casa. Aleluia. Eles, muitos versículos aqui no Novo Testamento, as pessoas sempre estão demonstrando um desprezo pela Galiléia. Falam que os profetas não vinham da Galiléia. E fala, Natanael, quando encontrou Jesus, disse: acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Então, vocês veem que Jesus, então a Galiléia, ela era muito desprezada por causa da sua miscigenação com povos pagãos, por causa do povo romano, por causa da agitação política, por causa teve um homem que foi crucificado junto com o Senhor Jesus. O Pilatos, ele falou: vocês querem que eu crucifique Jesus ou vocês querem que eu crucifique fulano de tal? E eles escolheram a crucificação do Senhor Jesus. Então, era por isso que a Galiléia, ela era desprezada, havia muito descontrole social, havia brigas ali para destituir os romanos do poder, então ela estava sempre em agitação. E se você ler a Bíblia e prestar atenção, sempre tem um comentário denegrindo a imagem da Galiléia ali por essa razão, por essa mistura, porque ela era isolada da capital da Judéia por causa da sua reputação cultural. Ela era uma cidade rural, provinciana, era como se as pessoas considerassem, boa tarde, maninho, seja bem-vindo, como se a Galiléia, ela fosse a cidade do interior, entendeu? Então, eles achavam que uma cidade interiorana não podia vir nada de bom.
e eles estavam sempre denegrindo e falavam: acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? E o Senhor Jesus, porque ele confrontava os líderes judeus, confrontava os fariseus, expunha o pecado deles, expunha o egoísmo dele, o fato de eles se preocuparem só consigo mesmo, de não se preocuparem com a população, eles ficavam mais irados ainda, com muito mais raiva do Senhor Jesus, amém? E nós como servos de Deus, nós muitas vezes seremos rejeitados por falar a verdade, por dizer o que é pecado, por declarar o que está na Bíblia. Porque quando nós confrontamos, quando nós falamos aquilo que as pessoas não querem ouvir, nós somos rejeitados. O Senhor Jesus não agradou a todos, quanto mais nós, meros mortais, meros pecadores. Se você fala para alguém, se você vai dar um conselho, a pessoa não aceita, a pessoa não rejeita, você é julgado. Fala assim: ah, você fez isso, fez aquilo, tem um passado tal, e agora quer dar uma de santarrão e está falando essas coisas. Mas nós falamos porque nós já tivemos no mundo, nós já pecamos, nós sabemos o que é ruim. E quem sabe o que é ruim valoriza o que é bom, o que é precioso. E a presença do Senhor Jesus é extremamente preciosa. O Espírito Santo em nossas vidas, ele traz vida à nossa vida, cura dores, cura traumas, cura feridas. É claro que aquele que insiste em ficar no erro vai se sentir confrontado, vai se sentir prejudicado e vai revidar. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Aconteceu com Jesus, acontece comigo, acontece com você que leva a palavra de Deus, amém? Mas nós não podemos desistir. Nós temos que fazer o ID, nós temos que fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, por cada vida, Senhor, por cada pessoa que assistiu essa live, por aquelas que ainda assistirão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca, Pai, nos corações. Espírito Santo de Deus, você é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Traz a vida ao vale de ossos secos, traz, Senhor, restauração. Ah, Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a vida do maninho, Senhor, vá de encontro à vida dele, abençoa a vida dele, Senhor. Eu não sei, Pai, do que ele está precisando, mas o Senhor sabe, o Senhor nos conhece no oculto, no profundo e no escondido. Fala com ele, Espírito Santo, traz as respostas que ele necessita. Ah, Pai, eu te glorifico, eu te exalto. Senhor Jesus, tu és precioso, tu és grandioso, tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seja glorificado no nosso meio, seja exaltado. Eu clamo a Ti, Pai, abençoa cada pessoa, cada família, cada lar, em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro a cada coração que clama por Ti neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom. Um bom final de semana e até segunda-feira. Em nome de Jesus, se Deus quiser e Jesus não voltar.